Oi pessoal, Pai do Senhor, espero que todos estejam bem e hoje eu vim falar um pouco sobre fé, que é algo bastante edificante para nossas vidas, uma palavra extraordinária para nossas vidas, que irá edificar os nossos corações e irá trazer um pouquinho de fé para nossas vidas, porque é isso que Deus quer de nós, é isso que nós queremos, ter mais fé, para que acreditamos no impossível, do que Deus irá fazer em nossas vidas. Então, se liga na palavra e aproveite que o Senhor irá falar com você, porque Ele tem grandes coisas para falar em seu coração. Então, espero que goste da palavra e deixe o seu like. Então, estejam atentos ao que Deus quer falar em seus corações. Esvazie-se daquilo que roubam a sua fé, daqueles que tentam te tragar ou te tirar da presença do Pai. E eu gostaria de ler lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao 3, que diz que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam, é a evidência daquilo que ainda não vemos. Foi porque tiveram fé que os antigos homens de Deus receberam o testemunho da sua aprovação. É a fé que nos dá a entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus, que o que existe foi criado a partir do que se não vê. É algo bem bacana, legal nós discutirmos, nós falarmos sobre isso, porque a fé, ela vem desde lá da antiguidade, né? Desde os primórdios, desde quando Noé construiu aquela arca, né? Porque ele teve fé. Fé quando o Pai falou para ele, quando o Senhor falou para ele que ele devia construir aquela arca para salvar sua família e uma parte das vidas que ali existiam, né? Dos animais que existiam. Claro que não foi possível salvar todos, não foi possível salvar todas as pessoas, mas a sua família foi salva. Por quê? Porque ele teve fé e ele seguiu a voz de Deus. E aqueles que não tiveram, aqueles que não ouviram a voz de Deus, morreram naquele dilúvio. Então, Noé é um exemplo claro e clássico dos homens da Bíblia que tiveram fé. Então, é muito interessante a história de Noé para quem quiser se aprofundar mais. Pode estar lendo a história de Noé, que é algo bem importante, né? Para quem busca ter algo mais próximo, né? Busca ter mais fé diante das coisas de Deus. E sem fé, basicamente nós não teríamos, nós nem acreditaríamos que Cristo existe. Sem a fé, talvez nós nem estaríamos aqui. Eu nem estaria aqui nesse momento falando essa palavra para vocês, porque sem a fé não há vida. Por que eu estaria pregando essa palavra aqui se eu não tivesse fé em nada, se não tivesse, seria sem sentido nenhum, certo? Então, a fé, ela afirma certeza daquilo que acreditamos, né? Então, com fé, nós alcançamos o impossível, né? Nós alcançamos novos áreas, novas oportunidades, novas metas. Então a fé vale não só para o mundo espiritual, não só para o mundo religioso, mas todas as áreas da nossa vida. Então, se você tem fé que você vai passar em um concurso, ou se você tem fé que você vai conseguir uma oportunidade de trabalho dos sonhos, se você correr atrás, se você se dedicar àquilo ali e ter fé, com certeza você vai conseguir conquistar aquilo. Mas se você não tiver fé, se você apenas fizer aquilo ali por fazer, ou de forma automática e sem nexo, talvez você não consiga conquistar aquela oportunidade que você tanto almeja. Mas com fé, nós alcançamos o impossível. Porque como diz lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, que diz que porque a fé que vocês têm é pequena,
Eu asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, porque poderão dizer a este monte: vá aqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então esse é um exemplo bem claro, né? Que o Senhor nos passa para termos fé diante das adversidades, para termos fé diante da dificuldade, ou quando nós não cremos mais em nada. Então, se você tiver fé que você vai conseguir, você vai conseguir mover uma montanha, essa montanha pode ser movida. Se você tiver fé que você vai conseguir levantar uma pedra de 100 quilos, você vai conseguir. Porque com fé nós movemos montanha, segundo a palavra de Deus. Então, é da mesma forma que Golias, a história de Golias, ele derrubou aquele gigante. Não foi com a força dele, foi com a fé. Quando Golias derrubou aquele gigante, ele usou a fé que ele tinha ali naquele momento, porque ele era um homem totalmente pequeno. E o gigante que estava à frente dele é imenso, sabe? Então, aquele gigante vinha para destruí-lo. Mas com a fé dele em Jesus, com a fé dele em Deus, ele conseguiu derrubar aquele gigante, né, que estava à sua frente. E ele conseguiu derrubar, e foi um feito histórico, né, para a história da humanidade. Até hoje nós falamos desse acontecimento, porque ele teve fé. Ele teve fé, por mais que ele fosse pequeno e fraco na força física, a fé dele era inabalável, a fé dele era imensa. Então ele conseguiu derrubar aquele gigante. Por mais que tenhamos gigantes à nossa frente, que pareçam impossíveis de ser derrubados, que parecem impossíveis de ser destruídos, gigantes que às vezes vêm para nos desestabilizar, que vêm para nos parar totalmente, tirar da presença de Deus. Porque muitas das vezes nós passamos por situações no qual tem um gigante, não da forma física, mas um gigante, um problema que vem para nos desestabilizar emocionalmente e nos tirar da presença de Deus. Mas com a fé, com a nossa coragem e força que vem de Deus, nós conseguimos sim derrubar esse gigante. Nós conseguimos sim alcançar o impossível. Nós conseguimos sim avançar e conquistar aquilo que Deus tanto almeja para nós, aquilo que nos espera no topo da montanha. Porque nenhum gigante é maior do que a força de Deus. Nenhum gigante que você está enfrentando agora é maior do que o que Deus tem preparado para você. Que todos os gigantes que estão à sua volta, todos os gigantes que estão à sua frente, estão tentando te destruir, eles são pequenos diante da grandeza de Deus. E se você tem fé que você irá conseguir, você vai. Apenas acredite, tenha fé, tenha força, garra. Se posicione para que você consiga derrubar esse gigante, para que você consiga dominar as forças que estão tentando te parar. E como eu estava dizendo sobre a questão do grão de mostarda, da palavra lá de Mateus, capítulo 17, versículo 20, Deus ele dá esse exemplo para nós, que a nossa fé, se ela for de tamanho de um grão de mostarda, se ela for pequenininha, não precisa ela ser grande, mas Deus ele comparou a nossa fé, que se ela for do tamanho de grão de mostarda, eu não sei se todos já viram um grão de mostarda, mas o grão de mostarda é o menor grão de uma semente do mundo. Então assim, se a nossa fé for do tamanho dessa semente, mais que pequena, ela irá crescer, ela irá se tornar uma árvore grande e frutífera. Porque essa pequena semente de mostarda, ela é pequena, mas quando ela se torna uma árvore e ela cresce, ela se torna uma árvore imensa, imensa. Então assim, se a nossa fé for desse tamanho, se a nossa fé for
Se nós tivermos um pouquinho de fé, nós iremos crescer absurdamente, iremos alcançar aquilo que tanto almejamos. Porque a nossa fé não precisa ser grande, nossa fé basta ser um pouquinho de fé, que ela irá crescer, ela irá se expandir cada vez mais. Então, eu mesmo, se eu não tivesse fé, antes de eu me reconciliar, talvez eu nem estaria aqui também, como eu falei. Então, com a minha fé, o pouquinho de fé que eu tinha, Deus, ele ouviu minha voz, ele ouviu meu chamado, ouviu aquele momento que eu estava passando por dificuldade e me atendeu, porque eu tive fé que eu ia ser curado, que eu ia sair daquela situação. Então, foi só crescendo, e graças a Deus, Deus tem trabalhado na minha vida, Deus tem me transformado, me moldado dia por dia. E é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de cada um de nós, para que possamos crescer, para que possamos se aprofundar cada vez mais em seus ensinamentos, na sua palavra. E Deus espera disso de cada um de nós, espera isso para que possamos caminhar com Ele, se firmar com Ele, e para que essa fé não se acabe, porque essa fé não se perca no meio do caminho, porque Jesus, Ele quer se aproximar de nós. E sobre a fé de Abraão, que é algo também muito falado nas pregações, é uma história bem conhecida também, a história de Abraão, quando Abraão recebeu o chamado de Deus para deixar sua terra e sua parentela e seguir para aquelas terras desconhecidas que o Senhor tinha prometido a ele. E por mais que não fosse a garantia de que ele iria conseguir, ele acreditou que ele realmente iria conseguir aquelas terras, iria conquistar aquelas terras. Mais que ele fosse um estrangeiro ali naquelas terras desconhecidas, mais que fosse tudo novo para ele teve fé e ele foi atrás. Ele deixou sua família e foi atrás dessas terras para seguir o que Deus tinha falado para ele. E ele conquistou aquelas terras. Ele conquistou porque ele seguiu, ele teve fé na palavra de Deus. Ele teve fé naquele momento para que ele pudesse alcançar aquelas terras. E da mesma forma, somos nós, né? Nós imigrantes, né? Somos um grande exemplo de fé também, né? Porque mais que muitos de nós venham para cá só com a intenção de ganhar dinheiro, outros vieram com a intenção de realmente conquistar vidas e almas. Eu, particularmente, eu vim para cá com a intenção de ganhar dinheiro. Eu não esperava que hoje em dia o Senhor daria essa reviravolta na minha vida e eu estaria aqui hoje pregando, levando a palavra de Deus, né? Então, assim, eu nunca esperava, eu nunca imaginava isso, que iria acontecer com a minha vida. Mas, por mais que eu não vim para cá com o objetivo de seguir a Deus, eu tive fé que eu ia conquistar aquilo que eu queria. Eu deixei minha casa, deixei minha família, eu falei para minha mãe, me preparei para vir para cá, inclusive com uma semana antes de eu viajar, de eu vir, eu falei para eles, eu estava programando tudo já há um tempo, e com uma semana antes somente eu avisei a eles que eu iria morar em outro país, que eu iria trabalhar, mas eu ia retornar com 2 anos. E minha mãe não acreditou muito, minha mãe não apoiou muito, porque ela ficou com medo, claro, toda mãe ficaria preocupada. Mas eu tive fé e eu tranquilizei ela, falei que ia dar tudo certo. E hoje eu tô aqui, graças a Deus. Passei por algumas dificuldades, alguns problemas, vários problemas, mas eu tive fé que tudo iria dar certo. Por mais que eu não foi o tempo de 2 anos que eu retornei para o Brasil, mas eu já estou aqui há mais de 3 anos, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, Ele me salvou do mundo do pecado, que é onde eu estava antes de eu chegar aqui. Eu me perdi, eu me afundei totalmente num mundo obscuro, né, de pecado. Só que o Senhor me deu uma nova chance, porque teve uma certa parte da minha vida que eu clamei,
Eu tive fé que Ele iria me tirar aquela situação. E eu tive fé que eu iria mudar de vida, que o Senhor iria me transformar. E eu fui nessa firme certeza de que tudo iria dar certo. E graças a Deus, Deus tem me transformado, Deus tem me mudado dia após dia para o reino dele. E eu sou muito grato por isso. Então, eu tive fé, né? Tive fé que tudo iria dar certo. E graças a Deus muitas coisas têm acontecido na minha vida. Muitas coisas têm acontecido e muitas coisas irão acontecer no nome de Jesus. Muitos planos irão se realizar no nome de Jesus. Eu creio nisso na minha vida e na sua vida também. Eu creio que o Senhor irá derramar muitas bênçãos na sua vida. Grandes coisas estão por vir na sua vida. Se você tiver fé, se você tem fé, por mais que seja pequena, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Porque você está crendo nele. Porque você está, muitas das vezes, se dedicando a ele. E Deus, ele se agrada disso. Ele se agrada de que pessoas se dediquem a ele. Se dediquem a sua vida a ele. Para que ele o retribua, para que ele os abençoe, né? Com a fé que você tem guardada dentro de você. Então, é isso. Creio que tudo do impossível será alcançado. E nada é pequeno demais para Deus. Tudo é possível. Tudo é possível para Ele. Porque nenhum problema é grande demais. Nenhum sonho é grande demais para Deus. Mas que muito sonho não seja conforme a vontade dEle. Mas quando Deus permite, quando Deus vê que aquele sonho é para você, Ele irá te dar em tuas mãos. Ele irá te entregar em suas mãos, se você crer nisso. Então, se você crer nisso, diga amém, que o Senhor irá entregar em suas mãos esse sonho. Então é isso. Então, eu citei alguns exemplos de fé. E também tem lá em Hebreus capítulo 11, versículo 29 ao 30, que falam sobre os israelitas, né, que atravessaram o Mar Vermelho, né, como se fosse terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, morreram afogados, né, e pela fé também caíram as muralhas de Jericó, depois de o povo de Israel ter marchado em volta delas por 7 dias. E é isso, bastante grandes exemplos de fé, né? E é isso que o Senhor espera de nós, né? Que tenhamos mais fé nele, porque se você tem fé, você irá atravessar o Mar Vermelho. Se você tem fé, você irá derrubar as muralhas de Jericó. Se você tem fé, você irá derrubar os gigantes que estão à sua frente. Se você tem fé, você irá conquistar o impossível que Deus preparou para você. E muitos exemplos de fé na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar muitos exemplos de fé. Mas é isso. Pela fé nós conquistamos o impossível. Nós conquistamos aquilo que não está nos nossos olhos, mas está além dele. Está além dele porque o Senhor ele é Deus de grandes coisas. Ele é Deus de maravilha. Ele não é Deus do que possamos somente ver ou pensar. Ele é Deus do que nós nem podemos imaginar, das coisas que Ele pode fazer, porque Ele está aqui para nos transformar, Ele está aqui para nos provar que Ele existe. Então Ele está conosco. Se temos fé, é porque o Senhor está conosco. Se temos fé, é porque Ele nos ama. É porque o Senhor está ali para nos depositar aquilo que tanto almejamos nos nossos corações. Se temos fé, é porque Deus plantou isso dentro de nós, para que creiamos nele, para que acreditamos que tudo é possível diante das circunstâncias. E eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem almejado na sua vida. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez você esteja enfrentando algo que você acha que vai ser impossível de conseguir, talvez você ache que não vai conquistar aquilo que você tanto deseja, talvez você esteja passando
por situações que estão te enfrentando, que estão tirando da sua zona de conforto. Mas muitas das vezes, sem você sair da sua zona de conforto, você não consegue acreditar no impossível. Muitas das vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto para que o Senhor trabalhe em nós. Para que antes dele entregar aquilo que ele nos planejou, ele trabalhe em nossas vidas. Para que antes dele entregar aquilo que ele já pensou, imaginou para nós, ele tem que nos preparar primeiro. Ele tem que nos moldar primeiramente. Mas se você está passando por alguma situação difícil, creia tão somente em Deus que tudo irá se realizar. Não deixe o diabo colocar em sua mente que você não irá conseguir. Não deixe o diabo colocar em sua mente que não irá dar certo, porque vai dar certo sim. O nome de Jesus está declarado que grandes coisas o Senhor tem para a tua vida e que você será curada de toda enfermidade, de toda doença, de todo mal que estão te fazendo, de toda depressão, de toda ansiedade. Eu declaro no nome de Jesus que esse mal será quebrado. E só basta você crer nisso, que o Senhor Jesus vai te entregar algo grande em suas mãos, grande em sua vida, porque Ele espera que você tenha fé, somente a fé do tamanho grande mostarda, para que o impossível seja alcançado, para que o impossível seja realizado na sua vida. Se você tem fé do tamanho daquele grãozinho de mostarda, o Senhor irá tornar grandes coisas, grandes maravilhas em sua vida. Para aqueles que creem, para aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam nas promessas de Deus. E Deus é grandioso, é Deus de maravilhas. Ele ama a todos, Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu. Ele está vendo os seus problemas, Ele está vendo a luta que você está passando. Mas tenha fé que tudo vai se tornar realidade. Tenha fé que o Senhor vai se concretizar os planos na sua vida. Se você tiver fé, Deus irá fazer acontecer. Então, que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e que o Senhor fale com vocês durante esse dia, após essa palavra, continue falando com vocês e toque nos corações de vocês, para que você não perca a fé, mas que a fé de vocês venha aumentar dia por dia. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.